Vamos para os algoritmos, né? Existem N algoritmos e o que eu falo assim, principalmente de dados, a gente sempre tem que estar atualizado, porque sempre muda, surge algoritmo novo. Então, estou mostrando alguns aqui que são mais utilizados, tá? Então, por exemplo, exponential smoothing é um método clássico, antigo, e que pode funcionar muito bem para o seu problema. Uma coisa que eu falo, não é porque é simples, que não vai funcionar. Não, gente, que ótimo se eu conseguir funcionar, resolver com um algoritmo simples. Ainda bem. Então, isso não significa que aquele modelo não é bom. Uai, se resolver o seu problema, tá ótimo. Não partam já, não comece por um algoritmo complexo. Pode ser que um modelo simples já resolve, e ótimo, entendeu? Então, aqui, voltando. Esse algoritmo, você vai utilizar a média ponderada das observações anteriores, e se tem um peso, né? Ou seja, as últimas observações normalmente têm um peso maior do que as anteriores, e a partir disso se faz a previsão. Bem simples. Aí aqui eu coloquei um exemplo de como seria no Python, tá? Outros que são muito, a gente ouve muito falar, ARIMA, SARIMA. São modelos autorregressivos de média móvel. Então, o que acontece? É um modelo autorregressivo com previsões que correspondem à combinação linear de valores anteriores da variável, né? Né? Basicamente, eu entendo o que aconteceu ali no passado, considerando as últimas observações. E ele também considera a média móvel. E a partir disso, né, combinação linear de erros das previsões anteriores. Então, tenta ver, combinar para chegar num ajuste na melhor previsão. Qual é a diferença de ARIMA e SARIMA? É que o SARIMA considera também a sazonalidade. É basicamente isso. E aqui, nesses casos, você utiliza basicamente a própria variável. Eu quero prever o preço, eu vou utilizar o histórico do preço. E não outras variáveis, né? É um univariável. Então, aqui um exemplo, né, de previsão no Python. E aí, só para vocês terem uma noção, porque eu posso dar um mini curso só disso, mas previsão por ensemble. O que é isso? Pensa, eu faço uma previsão, o que vai acontecer daqui 2 horas? Existem N possibilidades, não existe só uma possibilidade. Aí, quando a gente fala uma previsão, é uma previsão determinística. Ensemble nada mais é que são cenários possíveis, previsões probabilísticas. E é aqui por isso que coloquei o gráfico nessa zona, esse range, essa zona cinza, para entender que são vários cenários possíveis. Então, existem métodos que te possibilitam calcular isso e te ajuda para ver qual que são os cenários possíveis, né, de previsão para os próximos, né, horas, dias, depende do seu caso, você quer prever. Acho legal, importante falar isso. Profit. Eu comecei a ouvir falar muito dele o ano passado. Ele é um algoritmo desenvolvido pelo Facebook. Ele é muito legal porque ele considera múltiplas sazonalidades, ele consegue entender isso com facilidade, e além disso ele já consegue entender questão de feriado, diferença de dias da semana e tudo mais. Então é algo que, dependendo do seu problema, pode ser bem legal também. Um algoritmo interessante. E aqui tem exemplo no Python. Depois eu vou mostrar no Python mesmo alguns exemplos, mas coloquei aqui também se vocês quiserem dar uma olhada. E a source também, a fonte de onde tem isso, que vocês podem dar uma olhada e entrar mais em detalhe. Aí aqui é outro exemplo, né, do Profit, que, por exemplo, você consegue calcular esses cenários possíveis, né, essa probabilidade do seu modelo. Que eu só quis explicar isso. Verdade, estava esquecendo. E ele também tem mais facilidade, questão de que eu estava falando, de frequência diferente, espaçamento irregular, ele também tem facilidade em interpretar isso e mesmo assim fazer uma previsão interessante. Lógico, vai depender do seu caso, do seu dado, mas é um modelo que tem facilidade com isso. O LightGBM
Ele é muito utilizado também para classificação. Acho que até um exemplo que eu coloco aqui no Python é de classificação. Mas também é utilizado para previsão de séries temporais, regressão. Ele é basicamente baseado em modelos de árvore de decisão. Então, as árvores são adicionadas uma de cada vez e ajustadas a partir da correção, né, considerando os erros das últimas previsões, né, dos modelos anteriores. E ele é recurso de gradiente, né, que o gradiente de perda é minimizado conforme o modelo é ajustado. Se fala quase igual uma rede neural, mas é uma árvore de decisão mais simples, tá? E é legal que ele acelera o treinamento e você consegue utilizar mais variáveis aqui, multivariáveis. Então, por exemplo, eu estava falando muito de preço, né, prever preço, e prever preço é algo complicado, tem que considerar várias variáveis muitas vezes. Não só o histórico de preço vai ser suficiente. E aí tem modelos que vai ser mais complicado você considerar multivariáveis. O LightGBM é um dos exemplos que você consegue considerar multivariáveis. Aí aqui é só um exemplo que eu tinha falado, né, do classifier. Mas era mais para vocês terem uma noção e ver que não é algo tipo assim, nossa, você construir algo simples, sabe? Não tem que ser um gênio no Python, e principalmente porque a gente consegue achar exemplos na internet e colocar a mão na massa e ir aprendendo mesmo. É por isso que eu também coloco aqui esses exemplos curtinhos. E aí, pensando já em rede neural e tudo mais, né, deep learning, o LSTM é um algoritmo que eu gosto muito, muito utilizado para séries temporais. Eu sou suspeita para falar dele porque eu já utilizei muito, principalmente para previsão de chuva e tudo mais. Por quê? Qual que é a diferença dele? Primeiro que é uma rede neural recorrente, então ele considera aquela questão de sequência, sequencial e tudo mais. Mas uma coisa que é legal é que ele tem gates. E aí ele tem uma memória interna inteligente, vamos dizer assim, porque ele tem um gate de esquecimento. Então, de acordo com o comportamento que você quer prever, ele define, né, de forma direta, o que ele vai salvar na memória dele, o que é importante e o que não é interessante ele salvar. Isso dá um poder para ele dele aprender rápido e te ajudar a, às vezes, ter vários inputs, mais de 1000 variáveis diferentes e ele conseguir entender e fazer uma previsão interessante. Mas aqui é aquela coisa, eu preciso do LSTM? Um ARIMA talvez não resolva minha vida? O que né, entender essa questão, porque é mais complexo construir um algoritmo de LSTM, eu tenho que ter as camadas de rede de neurônio, eu tenho que entender, né, a própria arquitetura ali da rede neural, e aí tem que pensar nessas questões, né, ver o que funciona. Então, até para dar uma dica, essas questões aqui, redes neurais, deep learning, a gente utiliza muito para imagem, som, problemas que eu tenho muitas variáveis e que está difícil do modelo entender o comportamento e tudo mais, tá bom? E aí é testando para ver qual algoritmo é melhor para o seu caso. E aqui é só um exemplo bem simples, né, no Python também, para construir um LSTM, tá? Que é a arquitetura básica de um algoritmo, uma rede neural, né? E aí, ok, nossa, minha janelinha está aqui, desculpa. Como que eu vejo se o meu modelo está bom, tendo bom resultado ou não? O que eu faço, né? Aí existem várias métricas. Eu coloquei aqui as mais importantes, que eu utilizo muito e que eu acho que dá um bom resultado, dá para você medir bem o seu modelo. O RMSE, o MA e o MAP. Isso é para time series. Dependendo do seu problema, a natureza do seu problema vai mudar. Então, aqui, o MAI, o que é? O RMSE e o MAI são bem parecidos, mas o MAI é um erro absoluto médio, ou seja, eu pego o que eu previ, observado, faço a diferença e depois faço a média, né? Considerando absoluto, né? Não tem sinal, e vejo quanto que eu errei. Ele ajuda a entender a precisão. Então, o RMSE te ajuda a dar peso mais importante para os erros maiores, né? Então, porque o MAI, eu posso ter alguns pontos que eu tenho o erro é significativo entre previsto e observado, mas aí, como eu tenho alguns pontos que o erro é pequeno, acaba que uma coisa compensa a outra e eu tenho mais bom.
Aí fala, nossa, meu modelo está com uma boa performance. Mas o RMSE, ele consegue pegar esses pontos, né? Ele consegue colocar um peso maior por causa da questão da elevar ao quadrado depois da raiz, e depois tem a raiz quadrática, raiz quadrada, desculpa, e aí ele consegue dar esse peso. Então, é muito mais difícil ter um RMSE melhor do que o MAI. Essas métricas que estão aqui embaixo é mais considerando o modelo de classificação também e tudo mais. O MAP, o que é o MAP? Ele acaba com que é quase o MAI, só que é o erro percentual. E aí, por que é legal o MAP? Porque o MAI e o RMSE, a unidade deles é a unidade do seu dado que você quer prever. E aí, assim, eu vou prever o preço no produto. Aí o meu erro é R$10. E R$10 é muito pouco. O meu modelo é bom ou não é? Aí se eu tiver um MAP, um erro percentual, eu já consigo ver, nossa, esse erro é 10%, 5%. Isso te ajuda. E a outra dica que vai ajudar vocês é ver o desvio padrão do seu histórico do dado, né? Porque normalmente, para você ter um resultado significativo, um modelo legal, o MAI e o RMSE tem que ser inferior ao seu desvio padrão do dado, né? Então, é outra forma também de te ajudar a ver se o seu modelo está com boa performance. Teoria, acabei aqui, de forma geral, é um overview, tá, gente? Não treino muito.